gostaria de agradecer a Bárbara e a Marta por esse projeto, que foi um desafio para nós, mas ao mesmo tempo foi um projeto que, para quem trabalha, né, como eu, o professor Flávio, o professor Félix, nós trabalhamos na universidade, no ensino, né, na assistência e na clínica também fora da universidade. E a gente vê o problema com o álcool aumentando e a gente com o sentimento de estar enxugando o gelo e poder participar desse projeto de pensar, bom, o que que a gente pode fazer, né, em termos de política pública e poder avaliar todo o conhecimento e trazer um pouco, bom, o que que se aplica e de que forma a gente traz isso para o Brasil, foi algo também foi e está sendo muito satisfatório. Então, eu vou falar um pouquinho do projeto, né? O nome do projeto é Avaliação de Políticas Públicas para Redução dos Impactos Produzidos pelo Consumo de Álcool e Indicadores para Monitoramento. Então, esse é um projeto, né, financiado pela Senad e executado pelo Hospital de Clínicas através do Centro de Pesquisa em Álcool e Drogas do Hospital de Clínicas. Então, né, de onde que a gente partiu? A gente tem várias evidências aí na área de álcool. O último, né, a gente tem o pacote Safer aí da OMS, que traz as melhores práticas em relação ao álcool. Então, isso já é algo, né, de conhecimento de domínio público. Então, a gente tem coisas que são muito claras, né, que são importantes nessa política, que é, então, diminuir a disponibilidade, medidas de restrição contra a direção sobre efeito do uso de álcool, facilitar o acesso, né, à triagem, intervenção breve e tratamento, que é o que a Clarice acabou de mostrar, da importância disso em termos de política pública. Eu acho que esse é um dos pontos, eu vou tratar um pouquinho mais, mas esse é um dos pontos importantes. A restrição à publicidade, patrocínio e promoção de bebidas alcoólicas, né, pensando numa coisa também da disponibilidade, e a questão do preço, né, o reajuste de preço. Então, essas são medidas que a gente sabe e que, né, tá aí com pacotes técnicos de como executar, mas como é que a gente traz isso para a prática? Eu acho que esse é o grande desafio, não só do Brasil, como de vários países do mundo. Como é que a gente consegue levar essas recomendações, e que são recomendações gerais, elas não são recomendações assim, bom, como que tu deve fazer exatamente cada uma delas, e que porque cada país precisa entender a sua realidade, ver como é que vai fazer, e o projeto ele trata então um pouco disso. Essa figura aqui, que é desse relatório da Parro, eu acho que ilustra muito bem isso que a Clarice trouxe e que eu vou trazer na minha fala, que é as políticas públicas em relação ao álcool. Elas têm áreas diferentes, mas elas são todas conectadas, e se a gente fizer uma delas só, a gente não vai ter o impacto que a gente precisa. A gente precisa pensar justamente todas elas num conjunto para que o impacto possa ser melhor. A gente tem que começar pela disponibilidade do álcool, né? Então, a questão do preço, do marketing, né, do acesso restrito, ele é o primeiro passo para a gente evitar que a pessoa consuma, tá? A parte do consumo, a gente falou aqui uma questão de cultura, tem uma parte de educação, né, que a Clarice estava dizendo, bom, de poder falar para os adolescentes e para os pais de adolescentes que a norma é não beber, né, porque isso não está na cabeça das pessoas. Então, tem uma parte de comunicação para a sociedade que a gente precisa evoluir e diminuir, aumentar a percepção de risco em relação ao álcool, diminuir essa percepção de que, então, assim, todo mundo bebe e que, né, tá tudo tranquilo. A parte do consumo de risco, que eu acho que é talvez, o nosso grande gap aqui entre as coisas. Por quê? Porque a gente tem hoje todo o tratamento através dos CAPS-AD, né, voltado para álcool e tal, mas é para quem já está com transtorno para uso de álcool. A identificação do consumo de risco, que é o que a gente tem a melhor resposta para a intervenção breve, que é uma das recomendações, né, da Organização Mundial da Saúde, ela é para o consumo de risco. Só que para isso acontecer, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa que ele seja identificado precocemente, que não é feito, né? A gente acaba identificando quando a pessoa já está com um problema mais avançado e encaminhando para um tratamento, e capacitar as pessoas para fazer uma intervenção breve ao detectar
esse consumo de risco. Então, na nossa reunião técnica da saúde, a gente discutiu muito isso, o papel da atenção primária na redução do impacto do consumo de álcool, porque é tu pegar precocemente, fazer a prevenção de que esse indivíduo que consome vai evoluir para um transtorno por uso de álcool. Mas também a gente precisa ter o tratamento e poder identificar aqueles que estão bebendo e dirigindo, né? Então a gente precisa ter essa gama aí para conseguir. Mas a gente não pode esquecer dessas etapas iniciais, que começa na disponibilidade, que tem a ver com preço, com marketing, com acesso ao álcool, que hoje nós temos também a questão, né, dos deliveries, que facilitou muito o acesso ao álcool, porque a gente vê na literatura as densidades de ponto de venda, né? Então, no Brasil, a gente nem precisa ver densidade de ponto de venda, porque tu tem o álcool em casa, né, à tua disposição. Opa. Então, todas essas áreas, elas foram avaliadas, né, dentro do projeto, a gente avaliou as 4 áreas, que então foram preço, a saúde, marketing, disponibilidade voltada para jovens, porque a gente entendeu que e acho que os dados da Clarice confirmam isso, né, é o nosso ponto mais vulnerável, assim como as mulheres, e a questão de beber e dirigir. O preço, então, de todas essas medidas, ela é considerada a mais custo-efetiva pelo OMS, né? Tem dados assim que, bom, cada dólar investido gera uma economia de $8. E é algo que, em termos de custo para mudar, custo financeiro, ele é pequeno, custo político e dificuldade de mudar, ele é enorme, né? Como a gente está vendo na reforma tributária aqui no Brasil. E tem vários modelos de fazer isso, que é um pouco do que a gente foi, então, buscar na literatura, né? Quais são os modelos, como fazer e como é que isso se encaixa na realidade brasileira. Então, esse caderno, então, ele foi produzido, já deve estar indo para o site hoje, né? Já está lá? Ah, que bom. Então, a gente tem um caderno e tem um sumário executivo com, né, um resumo das principais... Ótimo. E esse caderno, então, eu participei da coordenação, mas ele teve mais fortemente dessa parte de preço a coordenação do professor Félix, da professora Zila, e a participação, né, do doutor André e da doutora Silvia Schupp. Então, aqui só para trazer, isso aqui foram dados que eu peguei de Porto Alegre, isso não está no caderno, porque cada região ela vai ter uma característica diferente de preço, então a ideia é trazer aqui só para a gente ter uma noção, né, dessa questão do quanto é que custa o álcool no Brasil, no delivery e no super. A primeira coisa que eu queria trazer é o quanto assim o delivery está perto do preço do supermercado. Então, isso traz uma facilidade muito grande de acesso, que eu não preciso, não é nem assim, como é mais caro pedir pelo delivery porque é mais cômodo. Não, ele é praticamente o mesmo preço. Então, isso facilitou muito o acesso. E a gente tem todas as bebidas, que esse aqui é o preço por dose de álcool, por 10 gramas de álcool na bebida mais barata de cada uma delas, tanto no delivery quanto no super. Todas elas têm um valor muito baixo, tá? Algumas marcas, né, por exemplo, algumas vodkas, algumas cachaças, chegam a um valor irrisório, né, centavos por uma dose de álcool. A cerveja também, tanto a cerveja mais barata quanto a cerveja mais vendida, é um valor R$ 2 e poucos centavos, né? É menos do que 1 litro de leite. Então, assim, é um preço que é convidativo para o consumo de todas elas. E aqui, né, assim como a Clarice, eu não tenho nenhum conflito de interesse, eu não tenho, né? Esse é um tema super sensível, porque tem a indústria do álcool, a indústria, né, dos destilados, do vinho, tá todo mundo... Então, assim, a questão aqui que eu trago é a gente pensar no acesso ao dose de álcool. A recomendação do Ministério da Saúde oficial é que, assim, bom, não existe consumo de álcool isento de risco. Então, a ideia toda é a gente diminuir o acesso ao álcool, independente se é na cerveja, se é na cachaça, se é no vinho, se é na vodka, né? A gente tem que... E o preço, todos os estudos mostram que é uma das principais questões que vai diminuir o acesso, principalmente de jovens e de bebedores pesados, que são os nossos públicos-alvos. Então, assim, a gente investir
né, em conseguir aumentar o preço do álcool como um todo, tá? E aí a gente vai ver quais são modelos e tal, da gente pensar, mas assim, a gente precisa tirar essa disponibilidade, esse acesso tão fácil ao álcool como a gente tem hoje no Brasil, com um preço que a gente até estava discutindo antes aqui, né, na beira da praia, tu compra a cerveja mais barato que a água de coco. Né? Então, assim, é um convite às pessoas para consumir álcool. Aqui eu trago só um exemplo, né, da questão da influência do preço, e os economistas usam muito a questão da elasticidade, né, e que é um conceito econômico. Acho que está passando aqui. Não. Eu só quero trazer o exemplo do café, o quanto a gente modula o consumo de acordo com o preço, né? Por questões aí de safra, de uma série de coisas, o café teve um aumento de preço muito grande, de 24 para 25. O que que aconteceu? O café caiu 16% de abril de 24 para abril de 25. E o café é algo que, assim, faz parte da vida de todo mundo. O efeito do preço, ele tem a ver, né, o quanto aquilo ali é um bem essencial ou um bem supérfluo. Então, assim, o café, por muita gente, é considerado essencial, né? E mesmo assim houve uma redução, porque houve um aumento muito grande de preço. Então, cada produto a gente tem que entender o que que faz com que, qual é o aumento de preço que faz com que o consumo reduza. Porque a gente aumentar o álcool um preço, né, um pouquinho maior, certamente não vai reduzir o consumo. Vai ter um aumento. Então, assim, a gente precisa pensar que não é assim, é 10%, é 15%. A gente tem que pensar em realmente ter um aumento que faça uma redução do consumo. E isso não é, que é diferente de uma proposta, né? Durante muitos anos, a questão da taxação do álcool ela foi pensada como receita. Como é que eu aumento a receita? Tá? Então, se a gente pensar em aumento de receita pelo álcool, tu aumenta 10%, tu vai aumentar 10% a receita com a arrecadação. Agora, esses 10% eles vão produzir um efeito na redução de álcool? Provavelmente para a maioria das bebidas, não. Então, essa discussão é algo que a gente precisa fazer. Opa. Então, a gente fala muito em modelos de tributação, mas a gente tem, junto com os modelos de tributação, outras estratégias de alterar o preço do álcool, né? Então, foi muito discutida, eu não vou entrar aqui em detalhes, né? Mas tem vários tipos de tributação, a gente discutiu bastante isso no evento, na reunião técnica do preço, né? Então, a tributação específica por teor alcoólico, que onera conforme o teor de etanol, e ela diminui, ela sobre onera as bebidas de maior teor alcoólico. A tributação que tu põe, a de valor que tu põe um valor em cima, né? Então, se tu tem 10% para todas as bebidas, e a tributação combinada, que é, em geral, a que mais efetiva na maioria dos estudos, né? Tem alguns estudos meio controversos, mas enfim, ela consegue evitar algumas distorções, né, dessas bebidas mais baratas, da gente pensar em tributações mistas, que é o que está sendo pensado para o Brasil. Mas aqui no Brasil, como eu mostrei, assim, a gente tem também produtos muito baratos, onde a unidade de álcool é muito barata. Então, assim, uma outra alternativa que foi discutido na reunião técnica é tu ter um preço mínimo por unidade de álcool e talvez por tipo de bebida. Então, a unidade de álcool na cerveja, ela tem que ter um preço mínimo de tanto, no vinho de tanto, no destilado de tanto. Mas a gente precisa ter uma garantia de que esse álcool, ele não vai ser vendido por um preço irrisório como está sendo vendido hoje. Então, acho que eu vou falar mais no final sobre quais foram as coisas de consenso na reunião, né? Mas então, essa questão do preço mínimo, são vários países no mundo estão adotando como uma medida de realmente conseguir diminuir o acesso, principalmente para adolescentes, né, adultos jovens e bebedores pesados, que são mais sensíveis à mudança de comportamento pela alteração do preço. A restrição de promoções e descontos. Aqui tem dados na literatura que são contraditórios, porque também acho que tem países assim que culturalmente as coisas não ocorrem dessa forma. Em alguns países, pensar numa festa open bar é uma coisa culturalmente inaceitável. Aqui no Brasil, é,
faz parte, né, de uma cultura, as festas open bar, as promoções leve um, pague dois, né, tu ter horários de happy hour que tu compra um e tu ganha outro. Então, assim, são formas indiretas de reduzir o valor do álcool e aumentar o acesso, e que isso também tem que ser pensado como uma forma de controle de preço. Não é só o preço em si da venda, mas de restringir algumas outras formas que se consegue burlar, vamos dizer assim, o preço do álcool através dessas promoções. E sem contar que o open bar é algo que estimula o consumo em binge e o consumo pesado, né? Porque eu paguei, né? Eu paguei por isso, então eu vou consumir para dar, né? Para valer o valor que eu paguei para entrar. Então, essa talvez aqui, culturalmente, seja uma das coisas que a gente possa pensar também em desestimular ou até, não sei se é possível proibir, mas de alguma forma isso tem que ser pensado. E a outra questão que eu também acho importante é as tributações com uma destinação específica, né? Porque tudo isso que a gente está falando de prevenção, de educação, de comunicação com a sociedade, tem custo, né? A gente não faz isso com pouco dinheiro. A indústria investe muito dinheiro para diminuir a percepção de risco, para dizer beba com moderação, né? Para toda uma comunicação com a sociedade. Uh, que tem um custo alto de marketing, de planejamento. E o fazer o caminho imposto ele também tem um custo, né, alto, e a gente poder ter tributações com destinação específica para investir, né, em prevenção, em tratamento e ações de saúde seria algo importante. E isso, em alguns locais, que mostra que a sociedade tende a aceitar melhor o aumento de imposto quando vê que aquilo ali também vai ter um retorno direto, né, para a sociedade. Porque o aumento de imposto e o aumento de preço ela é uma coisa antipática, né, e difícil, num primeiro momento, de a sociedade aceitar. Então, a gente também tem que pensar como é que a gente sensibiliza a sociedade para entender aquilo ali como uma forma de cuidado e como uma forma de avanço e não como mais um imposto que estão inventando, né, ou um preço que está subindo. Então, que a gente tem grupos, né, específicos assim que são mais suscetíveis a essas alterações de preço, né? Como eu estava falando, os jovens, porque têm uma alta sensibilidade a essas flutuações de preço. Que tipo de efeito produz em geral? Ele retarda a iniciação e reduz a frequência do consumo, porque em geral eles não têm muito acesso a dinheiro. Então, é um grupo que vai ser bastante sensível a essas mudanças no preço. Os indivíduos de baixa renda, porque o valor do álcool ele acaba tendo um impacto maior na, no orçamento familiar do que para indivíduos de renda maior, então tendem a ter um efeito, né, diferente em relação ao preço, mas também são indivíduos que acabam se beneficiando das melhorias na saúde com essas políticas de preço. E os bebedores pesados, então, que são, né, aqueles que consomem grande quantidade, que são os que as políticas de preço mínimo têm o melhor efeito neste grupo, porque encarece o consumo em maior quantidade e diminui o acesso de uma forma geral. Então, quando eu acho que os dados da Clarice trazem isso, quando a gente está pensando numa política, né, principalmente na questão do álcool, que a gente tem tanta variabilidade, né, de tipo de bebida, de padrão de consumo, de tipo, né, de indivíduos de maior risco, a gente tem que pensar qual é o nosso objetivo principal. Porque, por exemplo, se a gente vai querer bom, vamos diminuir de uma forma geral o consumo de álcool. Tá, então talvez a gente tenha que investir na cerveja, porque a cerveja é a bebida mais consumida. Mas não, os adolescentes estão bebendo também destilado. Então a gente não pode só aumentar o preço da cerveja e deixar o destilado de lado, né? Então a gente tem que pensar a política pensando qual é o grupo que a gente está querendo priorizar naquele momento com aquela política. É difícil, acho. Não. E
No relatório vocês vão encontrar também, não vai dar para entrar em detalhes aqui, mas a gente trouxe várias experiências internacionais de diferentes modelos aí de preço, não só de taxação, mas de preço, né? Porque é toda uma estrutura diferente. E o que a gente vê, de uma forma geral, que os melhores resultados é justamente quando se consegue adotar políticas de preço mínimo com um imposto progressivo, utilizando de alguma forma o teor alcoólico, né? Que a gente que é um imposto mais voltado, né, considerando o teor alcoólico. De formas diferentes, os países implementaram isso, alguns utilizando, uma taxação por unidade de álcool e outros pensando, né, em diferentes tipos de taxação para diferentes tipos de bebida, mas o que os melhores resultados mostram é que a concentração alcoólica ela tem que ser considerada nessa equação. E aqui só queria trazer um exemplo do Canadá, que muitas pessoas citam, né, como um exemplo, mas a importância da gente pensar da coisa cultural. O Canadá, ele tem um monopólio estatal da bebida há muito tempo. Então, as medidas lá, elas são teoricamente mais fáceis de implementar, porque tu tem um controle estatal, tu tem, né, existe uma restrição. Por exemplo, tu só pode comprar bebida de álcool, né, nas LCBOs, e aí tu tem horário de funcionamento restrito, né, das 9 às 21 durante a semana, e aos domingos fecha às 18. Depois das 18 tu só compra em bar tu senta para beber em bar e restaurante, porque tu não pode comprar e levar. Então tu tem uma restrição, né, ambiental assim de venda, né? Feriados, vários feriados nem abrem, então assim tu não consegue comprar. E nos anos 2000 a 2010, eles começaram, então, nessas políticas de preço mínimo, então, como ferramenta de saúde pública, que eu acho que aqui eles conseguiram avaliar, porque semelhante com os Estados Unidos, eles têm autonomia entre os estados, eles implementaram de forma diversa e conseguiram comparar, né, o que acontecia em cada um dos estados, sendo que o modelo de venda era muito parecido. E o que eles concluíram? Que para estabelecer as recomendações deles dentro desse modelo, eles viram que ter preço mínimo de venda para consumo no local e para varejo era importante. Elevar os preços mínimos, né, da dose padrão, eles trabalham com dose padrão de álcool, independente do tipo de bebida, então eles têm um preço mínimo para dose padrão para venda no varejo e para venda em restaurantes e bares. E assegurar a correção de preço pela inflação, porque lá também, apesar de ser inflação bem menor, eles viram que ao longo dos anos o preço mínimo foi aumentando o consumo porque ele já não era restritivo. Então, aqui no Brasil, se a gente for pensar numa política de preço mínimo, a gente tem que ter alguma forma de que seja corrigido periodicamente, porque senão rapidamente ela perde o efeito e o álcool se torna rapidamente acessível de novo. A gente tem vários mitos, né, que, por exemplo, né, penaliza populações de baixa renda e, na verdade, assim, eles acabam sendo, infelizmente, os que têm menos acesso a tratamento, então são os que têm mais danos relacionados ao consumo de álcool. Então, na verdade, a melhora para a saúde, ele acaba sendo muito maior nos indivíduos de menor renda. E a receita, né, daí pensando, a gente pode usar para financiar programas sociais, prejudica a economia e emprego, enfim, tu tem alguma perda em algumas áreas e tu vai ter uma compensação em outras. Os estudos mostram que tu não tem na prática um problema na economia, porque tu aumenta a arrecadação e tu tem uma economia muito grande em saúde, principalmente, que é um gasto enorme que a gente tem. Então, a gente tem vários mitos ali, não vou entrar em detalhes ali, mas que tem no caderno para a gente olhar. E aqui uma figura que está lá no caderno, que ela parece aparentemente complexa, mas porque é algo complexo dentro dessa política de preço do álcool no Brasil. Porque a gente tem, então, dentro da política de preço lá, bom, não tem passador, a questão, né, do aumento de impostos, restrições de descontos e promoções, preço por dose mínima. E o que a gente tem, né, de barreiras e facilitadores? A gente tem alguns facilitadores, né, a gente tem uma reforma tributária em andamento, a gente tem né, o OBID aí trazendo indicadores, agora o Leonardo trazendo dados para a gente poder planejar
essas políticas de acordo com os nossos dados e não com dados internacionais, porque muitas vezes a gente fica, né, olhando para os dados de fora, e eu acho que esses dados do Lenad nos trazem a possibilidade de a gente trabalhar com os nossos dados, mas a gente tem muitas barreiras aí, né? Tem a cultura do consumo de álcool com a baixa percepção de risco, né? Tem a indústria do álcool que tem um papel muito forte, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente tem a questão de fiscalização, que é muito difícil. O Brasil é um país continental e tu ter uma fiscalização forte nesse aspecto é muito difícil. Então, a gente pensar, por exemplo, numa política de preço mínimo, tu tem que fiscalizar. E a fiscalização, ela é uma barreira importante. A gente tem, né, questões políticas, porque é difícil, é uma atitude que, se a população não estiver sensibilizada, ela vai ser contra, né, vai ser algo que vai gerar uma resistência grande. Então, assim, esse contexto todo, ele tem que ser analisado e tem que ser pensado como é que a gente vai lidar com essas barreiras na hora de implementar essa política. Indo para a finalização, assim, então, a gente trouxe alguma parte do material em relação a esse relatório da OMS, que tem muitas coisas controversas e tem gerado, né, discussão, e tem algumas coisas que são, né, acho que meio consenso, e foram consenso na nossa reunião técnica, que a redução do consumo de álcool, que o preço ele produz uma redução do consumo geral, produz uma redução do bebê pesado e uma redução do consumo em jovens. Então, assim, isso, todos os materiais, eu acho que a nossa reunião e toda a literatura que a gente viu, se a gente não mexer no preço, a gente não consegue atingir esses públicos, né? Esses modelos mistos de taxação, em geral, eles permitem individualizar melhor os objetivos para cada país, porque daí tu consegue pegar o melhor de cada tipo de taxação para poder ter o resultado que tu espera. E essa questão da gente poder pensar, bom, o que que a gente quer, o que a gente quer atingir, principalmente em relação à questão do preço, qual é o foco e como é que a gente vai monitorar isso, porque uma das coisas, complementando com o que a Clarice falou, que vários países, e utilizando o Canadá como exemplo, assim, que eles fizeram mudanças de preço mínimo, de taxação e tal, o monitoramento contínuo permitiu que eles ajustassem, né, não, isso aqui não teve o efeito que eu esperava, porque muitas vezes a gente faz uma intervenção esperando um efeito e ele tem outro. E tu precisa fazer um ajuste no meio do caminho. Só que a gente só vai conseguir fazer o ajuste se a gente conseguir monitorar especificamente o que a gente está querendo com aquela medida. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Aí, acho que a Senad tem um papel relevante aí de poder acompanhar esses efeitos, né, das mudanças de taxação que vão vir por aí. Então, o que veio de consenso aí, né, da reunião técnica que a gente teve em relação ao preço, né, que o melhor seria realmente um modelo misto, com um valor agregado aí para todas as bebidas, mais alguma forma específica de taxação por teor alcoólico e mais o preço mínimo. O preço mínimo é o mais difícil de ser implementado, porque ele exige, né, tem uma série de questões aí que precisam ser debatidas, né, que forma isso seria, e tem a grande questão do preço mínimo, que é a fiscalização. Então, mas acho que a reunião sobre o preço e taxação, enfim, ela foi muito mais um primeiro momento para poder chegar em alguns consensos, que é isso, né, que a gente precisa aumentar, de que forma e tal, mas ainda está em discussão a questão da reforma tributária, né, de que forma isso, o que é o melhor para o país, isso ainda não está totalmente definido, e eu acho que a gente precisa, né, conversando aí com as colegas, a gente precisa ainda avançar nessa questão e poder ajudar a pensar qual é o melhor modelo aí e que vai ter os resultados que a gente espera, né, de poder pensar que não, por exemplo, né, a questão de fiscalização, se a gente implementa uma coisa e não fiscaliza, ela pode ter um resultado contrário. Então, nós vamos ter condições de fiscalizar, acho que são questões que a gente precisa debater antes de implementar as medidas. A gente também está lançando um relatório epidemiológico, também está lá no site. Esse aqui a gente fez todo um levantamento de dados sobre álcool no Brasil, não só de relação com trânsito, todas essas áreas que a gente viu de preço do álcool, de venda de álcool, preço do álcool, dos impactos em afastamentos, impactos na saúde, impactos no trânsito. A gente reuniu todos esses dados nesse relatório aí.
E, claro, não está os resultados ainda do Lenat, então ele vai ser lançado, mas acho que em breve a gente pode atualizar aí esse relatório para incluir os dados do Lenat. Nos próximos meses nós teremos, então, os relatórios, né, os cadernos de debate, então, da parte da saúde, trânsito e de marketing e disponibilidade voltado para menores, que já, né, já tivemos as reuniões técnicas, estamos compilando e vão ser lançados em breve. Era isso. Obrigada.